agora a gente entra na análise do jogo. Vamos começar trazendo as escalações das duas equipes para a gente poder analisar. Começamos pelo Vila Nova. Por quê? Porque o Vila ganhou o jogo e eu quero começar pelo Vila Nova, só por isso. Vila Nova é essa escalação. Aí, ó, faltou o cartãozinho do Maranhão mesmo, eu não anotei lá no finalzinho do jogo já. Ayrton no gol, Elias na direita, que foi substituído pelo Marquinhos Gabriel, Thiago Pagnussá, o Anderson Jesus e o Formiga, João Vieira, Maranhão, que tomou o amarelo, tá, torcedor? Daqui a pouco eu reitero, Marco Antônio, saiu para a entrada do Emerson Urso, Rainer, depois o Thales, Della Torre, depois o Rafa Silva e o André Luiz, que saiu para a estreia do Rian. Cartões amarelos no Vila: Elias, André Luiz, Rian e Maranhão, tá bem? Então tem um quarto cartão aí para o Maranhão. E os gols, né, que são muito mais importantes: 2 do Della Torre e 1 do João Vieira. O do João Vieira foi em cobrança de pênalti. Esse é o time do técnico Humberto Loser, que esteve em campo nessa tarde de sábado lá no estádio Jonas Duarte. Agora vamos acompanhar a formação do Anápolis, né, o time do Anápolis, que esteve em campo nesse jogo contra a equipe do Vila Nova. Está aí na tela para você o time do técnico Ângelo Luiz, que no ano passado levou o Anápolis ao vice-campeonato goiano. O Anápolis de Paulo Henrique no gol, Marinho na direita, Rafael Costa, Robson, depois Helder, depois Cauã. Isso mesmo, foram 2 substituições na mesma posição. E o Garibe na lateral esquerda. O Samuel, que saiu para a entrada do Giovani, Vinícius e o Nenê Bonilha, o mais experimentado dos jogadores do Anápolis. Fernandinho, o Gonzalo, trocado pelo Espanhol, e o Douglas, substituído pelo Cipriano. No Anápolis tomaram cartão amarelo o Marinho, o Samuel e o Espanhol. O gol tricolor foi marcado pelo meia Nenê Bonilha em cobrança de falta. E também tivemos a arbitragem do jogo, que eu trago aqui para você, torcedor, para a gente conferir quem foi o árbitro da partida lá no estádio Jonas Duarte. Tá aí na tela para você o Gabriel Queiroz, né? Foi ele quem apitou esse jogo, em que o Vila Nova venceu o Anápolis pelo placar de 3-1, deu um pênalti para a equipe colorada no segundo tempo, né? O pênalti foi no segundo tempo. Ele foi auxiliado pelo Leone Carvalho e pelo Lucas Passaglia. No VAR, o Arthur Moraes. Então essa aí a formação de arbitragem. Vamos entrar aqui na análise do jogo, eu e o Aurélio Souza, e você, torcedor, participe conosco aí também. Você pode mandar a sua análise, a gente faz questão dela a partir de agora aqui no Futebol 62. Bom, Aurélio, o jogo começa, ou assim, o clima do jogo ele mudou, inclusive o clima mesmo que eu falo é de tempo. O jogo começa num sol forte, depois ele fica nublado e depois chove. Nós tivemos quase, a gente poderia dizer que nós tivemos 3 estações durante o jogo. Tivemos o verão, aquele bruto, o inverno com o tempo nublado e as chuvas já ali já no final do jogo. E no início do jogo eu até achei a partida um tanto quanto equilibrada. O Anápolis conseguindo até ter um pouquinho mais de posse de bola que o Vila não pressionava tanto assim na marcação alta, mas o Anápolis não criava nada também, era uma posse de bola, mas uma posse de bola que não trazia grandes perigos para o goleiro Ayrton. Já o Vila, ele fez algo que tem sido muito, muito comum da equipe colorada nesse campeonato goiano, eu tenho observado isso, que é a questão da eficiência, né? O Vila tem sido um time extremamente eficiente. Quando o Vila chega, ele chega para marcar. Quando o Vila chega, ele normalmente não perdoa, ele não desperdiça oportunidades. O Vila tem chegado e concluído muito bem as suas jogadas, tem concluído muito bem os lances. Assim, qual a grande chance que o Vila desperdiçou no campeonato até agora? A gente praticamente não viu. E por que eu falo isso? Porque aos 22 minutos o Vila abriu o placar, né? Aos 22 minutos do primeiro tempo, o Vila Nova abriu o placar numa grande assistência do João Vieira para uma excelente finalização do Della Torre. O João Vieira, ele vive um momento em que ele arma o time, em alguns momentos ele faz assistência, em outros momentos ele faz até o gol. Então não importa em qual posição da linha de produção ele está. Tem hora que ele é o cara que inicia a jogada entre os zagueiros, tem hora que ele é o cara que dá o passe decisivo e tem hora que ele é o cara que finaliza no gol.
Hoje ele participou no momento 2 e no momento 3, com destaques, vamos dizer assim. No momento 2, dando assistência, inclusive essa primeira para o gol do De La Torre, e no momento 3, cobrando o pênalti que sacramentou ali a vitória do Vila. Então, começava a brilhar ali a dupla João Vieira e De La Torre, né? A dupla que sem dúvida brilhou muito no jogo dessa tarde, lá no Jonas Duarte, aos 22 minutos. A partir dali eu achei que o Vila deu uma recuada, até um pouco exagerada, e o Anápolis foi ganhando confiança dentro do jogo. Começou a finalizar, começou a rondar a área do Vila, e até que numa cobrança de falta do Nenê Bonilha, ali no bico da grande área, né, pelo lado esquerdo, ele bateu por cima da barreira, o goleiro Ayrton ainda tocou nela, mas a bola acabou entrando, o Anápolis empatava o jogo, ali era 32 minutos do primeiro tempo naquele momento. E no restante do primeiro tempo, apesar de não criar grandes oportunidades, o Vila também não criou, mas eu achei que foi o melhor momento do Anápolis no jogo, depois que ele faz esse 1-0. Como é que você viu, Aurélio, esse primeiro tempo lá no estádio Jonas Duarte, em que terminou empatado pelo placar de 1-1? O primeiro tempo foi o momento mais equilibrado do jogo. O Anápolis ele não cria, mas ele tem muito domínio da bola. O Vila demorou até para apertar o Anápolis. E nos momentos em que o Vila apertou, ele foi começando a chegar. Isso já foi mais lá depois dos 15, 18 minutos. Que é onde encontra o gol, que o João Vieira, com muita felicidade, consegue achar o De La Torre dentro da área. E eu quero destacar mais uma vez o João, como ele vive um bom momento, como ele tem achado esses lances para poder achar o centroavante. É um jogador que está jogando com muita tranquilidade. Então, ele tem sido um destaque muito por conta da produção dele dentro de campo. E aí, depois disso, o Vila dá uma relaxada, é onde o Anápolis começa a chegar um pouco mais e encontra essa falta que o Elias comete no momento de defesa. É uma falta muito perigosa, que se é mais 2 passos para frente era um pênalti, só que nem precisou ser pênalti, porque o Ayrton, para mim, ele aceita com muita tranquilidade essa finalização do Nenê Bonilha. É uma falta bem batida, mas eu acredito que o goleiro deveria ter chegado nessa bola. Como ele chegou até no jogo contra a Napolina, num lance parecido, só que do outro lado é que ele chega e defende, faz a defesa lá no primeiro tempo. E aí o Anápolis consegue até ter um pouco mais de domínio depois do empate, mas não ofende o Vila mais uma vez, não cria nenhuma dificuldade, e o primeiro tempo acaba assim. Mas eu acho que foi um primeiro tempo equilibrado, porém o equilíbrio em alguns momentos teve pendência para o Anápolis, mais por conta da posse de bola, só que o Anápolis teve muita dificuldade de fazer essa posse de bola virar um momento ofensivo. E aí, para mim, acho que é o que está atrapalhando o Anápolis no campeonato todo. Às vezes até ter posse de bola, mas não saber fazer essa posse de bola virar uma finalização, virar um gol. E isso está refletindo nos resultados do Anápolis. Esse primeiro tempo ficou muito evidente isso. O Anápolis, ele tem sido, em alguns momentos até consegue criar algumas situações, hoje não foram tantas, né, algumas finalizações ali de fora da área, que nós vamos falar delas agora, mas é uma equipe muito burocrática, né, é pouco eficiente e muito burocrática até agora nessas 3 partidas do Campeonato Goiano. Veio o segundo tempo, o Vila Nova voltou com 2 modificações, né, saíram o Elias, lateral direito, que entrou o Marquinhos Gabriel, saiu o Marco Antônio para a entrada do Emerson Urso. Aí com isso o Rainer foi jogar na lateral, né? O Rainer que estava jogando adiantado ali pelo lado de campo, né? Aliás, o Loser já se mostrou simpático a essa ideia, né, Aurélio, porque já é a segunda vez que ele faz essa dobra de laterais com o Rainer entrando, né? O Loser já vai demonstrando uma simpatia por essa ideia aí de dobrar os laterais, especialmente utilizando o Rainer. Vamos ver a longo prazo se isso vai ser mantido, mas é uma pontuação, é um indício até agora forte de que o Loser vai adotar esse tipo de postura dentro de campo com esses jogadores pelos lados. O segundo tempo começou equilibrado, o jogo já não tinha tanto calor, até porque a Anápolis já estava bem nublada naquele momento, só que aí, o que desequilibra a favor do Vila? A qualidade técnica,
porque isso é uma das forças, Aurélio e torcedor, que decide um jogo de futebol. Você tem, para mim, quatro grandes forças no jogo de futebol: a qualidade técnica, que é a capacidade de cada um dos jogadores; a qualidade tática, que é o trabalho do treinador, a capacidade da equipe jogar em conjunto; a força física, que você precisa dela para correr, para combater; e tivemos ainda a questão psicológica, o mental, ele também tem um peso grande dentro do jogo. E para mim, nesse momento, na qualidade técnica, o Vila resolveu um jogo que era equilibrado até então. Até o momento do segundo gol do Vila Nova, aos 12 minutos do segundo tempo, o jogo era um jogo equilibrado, ele não estava pendendo para nenhum lado. Mas aí o Vila chega outra vez com a dupla João Vieira e Della Torre, num passe do Rainer. O Rainer acha o passe no João Vieira, o João Vieira faz o cruzamento e o Della Torre, com muita categoria, né, num toque só na bola, ele tira do goleiro Paulo Henrique para fazer o segundo gol do Vila. Ali eu vi que o Anápolis sentiu o gol, era nítido, o Anápolis sentiu o gol, e aí o time do Loser fez algo que eu gosto muito. Quando o adversário, para mim, Aurélio, se assemelha muito ao boxe. Quando o adversário acusa um golpe, ao invés de você deixar ele lá cambaleando, você chega e derruba. Você acaba de derrubar. Não tem por que você deixar ele cambaleando e recuperar. Você tem que nocautear. E o Vila foi lá e nocauteou com o terceiro gol. Um pênalti, para mim foi pênalti, em cima do Rainer, inclusive, é ele quem sofre o lance do pênalti, cometido pelo Garibe. O Vila jogou muito no setor dele, o segundo e o terceiro gol do Vila saíram em cima dele. Jogador que tem, ele é um meia, né, que também joga de lateral, então um jogador que tem dificuldades na marcação. Humberto Loser soube explorar esse lado esquerdo da defesa do Anápolis e por ali construiu as duas jogadas decisivas que deram a vitória à equipe do Vila Nova. Na cobrança, o João Vieira bateu muito bem, ele é muito bom para cobrar pênalti, né? 3-1 para o Anápolis, por Vila. Lógico que o torcedor do Vila tem criado aquela cisma das vitórias por 2 gols de diferença, mas hoje o Vila não correu praticamente riscos, né? Conseguiu aí se sair bem, conseguiu marcar bem, conseguiu manter o controle do jogo na maior parte ali do tempo final, e aí venceu pelo placar de 3-1. Então, para mim, a capacidade técnica, ela resolveu o jogo para o Vila quando a situação estava equilibrada. E isso conta muito no futebol, sabe? Porque se todo mundo correr igual, pensar igual, jogar igual, dá empate. Então, normalmente, o que prevalece é quem tem alguma dessas forças que eu citei: a técnica, a tática, a física, a psicológica, maior do que o outro, e aí você vai se impondo diante o seu adversário. E o Vila Nova se impôs hoje para mim, principalmente tecnicamente. Depois que fez o 3-1, aí o Vila soube segurar muito bem o placar, até baixou a marcação, achei que pudesse ter baixado um pouco menos, mas mesmo assim sofreu pouco nos minutos finais. O Anápolis praticamente só chegava com perigo em finalizações de fora da área. Aí sim o goleiro Ayrton aparecendo bem para fazer duas importantes defesas. Foi o melhor tempo do Ayrton no campeonato, esse segundo tempo contra o Anápolis, para mim. Foram os melhores momentos dele com a camisa do Vila até agora, foram neste segundo tempo, em que ele fez 2 defesas em arremates do Fernandinho. Chuta bem o Fernandinho, né, rapaz? Um ponteiro do Anápolis, bate bem na bola, e nas 2 jogadas ele deu trabalho para o Ayrton, mas o Ayrton fez boas intervenções e evitou que o Anápolis diminuísse o placar outra vez. Como é que você viu esse segundo tempo, Aurélio, em que o Vila conseguiu construir a sua vitória? Foi para o intervalo empatando, mas construiu a vitória. Vitória essa que dá a liderança ao Vila momentânea no Campeonato Goiano. Eu vejo que, para mim, foi o melhor tempo do Vila. Acho que foi até melhor que o Vila e a Becate lá em Ouvidor. Tá melhor que aquele tempo que o Vila faz 2-0 na Becate. O Vila dominou bastante o segundo tempo. Até antes do gol, como você mesmo deixou bem claro, havia um certo equilíbrio, mas o Vila já começava a incomodar um pouco mais. E aí a dupla João Vieira e Della Torre, que já está virando um case de sucesso, já está na liderança das paradas aí, está arrebentando. E aí o João Vieira acha mais uma vez o Della Torre, e esse gol, mais do que o primeiro, até o primeiro foi um gol de camisa nova, mas esse segundo gol do Della Torre é aquele gol
de centroavante, de fato, aquele cara que acredita até a última bola, que salta na bola para poder finalizar, e ele acha aquele último toque, aquela última possibilidade, matando o goleiro, que sai um pouco mal, o goleiro do Anápolis, e aí faz o 2-1, e o Vila mantém a pressão. Acho que uma das coisas que o torcedor mais reclama é que o Vila, quando ele tem o placar favorável, o Vila baixa muito a guarda. E nesse jogo, não. O Vila viu o Anápolis abatido e não baixou a guarda, foi para cima, brigou para achar mais um gol, e o Rainer, num lance em que, para mim, ele mostra que ele tem muita capacidade para ser o lateral que o Vila está procurando, que o Elias já foi em 2024, não conseguiu ser do Brasileiro de 2025 para frente, ele ainda não apareceu nesse Goianão. O Rainer melhorou muito quando ele vem para ser o lateral, e ele deixa de ser o jogador da ponta, e aí ele acha o pênalti. Para mim é um pênalti bem duvidoso, eu não marcaria, acho que é uma disputa de bola, e o Rainer ele mais tropeça no jogador do que o jogador tem intenção de fazer a falta, mas eu não marcaria nem esse, nem o pênalti que o pessoal alega ter sofrido o Anápolis. Então, com esse pênalti, o João Vieira coroado com a finalização e faz o terceiro gol do Vila. E aí o Anápolis tenta ali, de uma forma até a pressionar o Vila, tem as duas finalizações de fora da área, que faz o Ayrton trabalhar, e aí ele demonstrou uma certa segurança nesse lance. Nesse lance ele conseguiu fazer boas defesas, e aí até respondendo aqui o nosso querido... Deixa eu achar o comentário dele aqui... que comentou do jogo, Leonardo Roberto. Acho que eu dei uma travada aqui, Aurélio, mas pode concluir, por favor. Falando das defesas do que o Ayrton fez no segundo tempo, que eu esperava, sim, mais do Anápolis. Eu esperava mais do Anápolis. Eu acho que o Anápolis teve essa pressão final, mas foi uma pressão que em nenhum momento assustou o Vila. É claro que as finalizações de fora da área, se fazem um gol, são gols maravilhosos, e aí talvez o Anápolis poderia apertar mais, mas foram finalizações de muito longe. Foram finalizações de muito longe que resultaram em defesas até, de certa forma, tranquilas pelo Ayrton. Então, o Anápolis não conseguiu, em nenhum momento, ser um time mais forte que o Vila. E aí, isso é o perigo, para mim, até vendo o lado do Anápolis, sabe? O Anápolis já está beirando ali a zona do play-off do rebaixamento. É o vice-campeão goiano, o atual vice-campeão goiano, e a temporada do Anápolis é um desastre até o momento. Eu acho que o Anápolis errou em trazer o técnico que está agora, que é o Ângelo Luiz. Ele fez uma reta final, um início de Série C muito ruim, o que acabou gerando a demissão dele, e eu acho que o Anápolis erra em trazê-lo novamente, até porque não tem muitas peças diferentes do que foi o elenco que derrubou ele, sabe? Acho até que é um movimento muito parecido de quando o Vila traz o Luizinho ano passado, e depois o Luizinho não consegue dar a resposta que o Vila esperava, apesar de que ele demonstrava já que ele não tinha muito a entregar. Então, eu vejo que isso é muito até responsabilidade do Ângelo Luiz, que não consegue fazer o Anápolis jogar, e aí o Vila é dominante nesse segundo tempo, e esse domínio reflete no resultado, um 3-1, muito tranquilo até. Você me ouve bem, Aurélio? Te ouço bem. Ah, beleza. Eu tinha umas travadas aqui. Te ouço bem. Tá travado de novo aí, Gerli? Então, enquanto você vai travando aí, eu vou lendo os comentários aqui da galera que tá falando do jogo. Eu acho que a gente parou no Welton Silva. Como sei que você, Gerli, avalia a movimentação e criação de jogadores desde o início, dá para observar que o Vila está criando bem as jogadas, mas também acho que o meio está deixando o zagueiro exposto. Será que vocês estão conseguindo me ouvir aí, galera? Estão conseguindo me ouvir, ótimo. O Gerli já responde você, Elton? E o Murilo falando aqui que acabou o Formiga Day, agora é o Rainer Day. Eu queria até que vocês comentassem, vocês acham que é o momento do Elias perder a posição para o Rainer? Vocês acham que é o momento
que o Rainer deve ser o titular, até para ele descansar na próxima partida contra a Aparecidense, para ser um teste. Gerli, tá me ouvindo agora? Agora estoura. Tô Aqui tocando eu a vou live aqui até. enquanto tava Tá, travando. eu vou colocar a arbitragem aqui pra gente, olha, pra gente avaliar, né, como que foi a arbitragem do Gabriel Queiroz. Obrigado por ir segurando as Show. pontas aí, Aurélio. Como é que você... Nós tivemos dois principais lances, né, que foram um pênalti marcado para o Vila, um pênalti reclamado pelo Anápolis e também um entreveiro, vamos dizer assim, ali no final do primeiro tempo, entre o André Luiz, se eu não me engano, o Samuel Cipriano Mitchell? do Samuel O Samuel Mitchell, né? Mitchell. O Cipriano foi em outra É. jogada, foi entre o André Luiz e o Samuel, que o André dá uma caneta nele naquele momento. Mas como é que você avalia aí a arbitragem do Gabriel Queiroz, incluindo aí toda a equipe, né? Inclusive o VAR, o Arthur Moraes? Arbitragem muito ruim mesmo. Esse jogo ele não teve critério, teve lances que as faltas foram muito fortes que ele não deu amarelo, e teve lances que as faltas nem foram tanto para amarelo e ele marcou isso para os dois lados. Eu acho que ele não teve critério durante o jogo, deixou o jogo nervoso, não soube trabalhar o time para poder trabalhar os dois times, né, para poder diminuir, né, as confusões, as mini confusões. O jogo parou muito por conta de confusão dentro de campo. Acho que a arbitragem foi bem ruim e os três lances de problemas, né, no jogo. Eu vou falar primeiro do lance entre o Samuel Mitchell e o André Luiz. Para mim, era um lance para vermelho. O Samuel Mitchell deixa a mão espalmada, e não é um lance de movimento natural, que ele sobe a mão para acertar o jogador do Vila, e para mim ele deveria ser expulsão. E a gente vai debatendo lance a lance. O que você pensou desse lance, Gerli? Não, a do Samuel, eu achei que o amarelo ficou de bom tamanho, sabe, Aurélio? Assim, porque se ele tivesse dado uma cotovelada mesmo, que aí é aquela jogada covarde, né, que o adversário não tem qualquer tipo de reação, e perigosíssima, né, para o adversário, eu apoiaria o vermelho, mas ali eu achei que realmente pegou mesmo no rosto, ali ele apelou, sabe? Aquilo lá na pelada a gente fala que o cara apelou, né? Tomou uma caneta, apelou. Eu achei que o cartão amarelo ficou de bom tamanho naquele lance. Só que eu achei que ele deveria ter intervido antes, sabe? Quando começa aquele bololô, ele deveria ter entrado lá e se imposto, mas não. Ele deixou a coisa crescer, deixou os empurra-empurra ficar muito grande. Foi igual um momento que o Gonzalo e o Pagnussá ficaram lá. O Pagnussá queria bater a falta mais na frente e o Gonzalo chutando a bola. O Pagnussá punha e o Gonzalo chutava. Chega lá e resolve logo, não fica esperando virar algum problema maior. Era um lance que para mim o árbitro poderia muito bem ir, falar para eles parar com aquilo, até porque não tinha nem como bater a falta, tinha um jogador caído lá do outro lado, que aí você sana aquele problema. Então, para mim, o amarelo ficou de bom tamanho naquele lance. E o pênalti para o Vila, Aurélio, como é que você viu o pênalti em cima do Rainer, né? Você começou a falar aqui na sua análise sobre o segundo tempo, mas como você viu, por favor, agora mais detalhadamente, o lance em que o árbitro marcou o pênalti para o Vila Nova? Para mim não foi pênalti, não marcaria esse lance. Eu acho que o Rainer ele já estava projetando para cair e ele tromba no jogador do Anápolis. O jogador do Anápolis deixa a perna, corre o risco e tudo bem, mas eu acho que não foi pênalti. E aí é um lance de interpretação. O VAR não interferiu no lance e tinha imagens boas, e para mim o toque não é suficiente para ser marcado pênalti. Bom, para mim, dos lances é o mais difícil. Para mim, esse lance do Rainer em relação aos três, né? O lance que nós analisamos aí do Samuel com o André Luiz, o lance do pênalti que o Anápolis reclamou e esse lance a favor do Vila. Para mim é o lance mais difícil, porque para mim há o toque muito nítido e o Rainer deu uma valorizada nesse toque. Vamos dizer, no momento de cair, ele deu uma valorizada. Mas para mim o defensor do Anápolis impediu a passagem dele, sabe? Não daquela maneira bruta, chutar algo mais forte, mas para mim o toque era o suficiente para tirar o Rainer da jogada.
na velocidade que o Rainer tem, qualquer toque tem um efeito maior. Quando você está parado, um toque como aquele normalmente não tem muito efeito. Mas quando você está na corrida, que era o Rainer, ele estava tirando o cara da jogada, tentando o drible, né, pelo lado da perna direita do defensor do Anápolis, eu achei que ele tem um toque. E para mim o VAR agiu bem em não chamar. Por quê? Porque para mim é o lance difícil, como eu citei. Quem falar que achou que não foi pênalti, eu vou compreender perfeitamente, porque eu acho que é um lance realmente polêmico, é um lance realmente que gera dúvida, mas eu acho que o toque dado no jogador do Anápolis, pela velocidade que o Rainer vinha, era um toque que atrapalhou ele a entrar na área, que atrapalhou ele, não foi na bola, né? Foi na canela do jogador. Vamos agora falar do lance a favor do Anápolis, né? Que o Anápolis reclamou do Thiago Pagnussá, né, se não me engano, no espanhol, aquele lance. Você Isso. teria dado pênalti, teria a chamar, se você fosse o VAR viu o lance, né? Só não chamou o árbitro, ele viu o lance e entendeu que o árbitro estava correto na decisão. Como é que você viu aquele lance, Aurélio? Para mim, não foi pênalti também. O Pagnussá encosta sim no jogador do Anápolis, mas até o jeito que o jogador do Anápolis cai de uma forma que, para mim, não configura pênalti. Se fosse para ele cair, era meio que num jeito de rapa, né? O toque do Ele Pagnussá, tinha que para mim, cair pro outro lado, né? isso, é um movimento de rapa. E aí ele cai como se ele tivesse sido empurrado. Então, para mim, não foi pênalti, foi uma tentativa até meio ridícula de pênalti do jogador do Anápolis, num lance, acho que até de meio que desespero, né? Uma tentativa de criar um fato ali que tal, apostando na arbitragem ruim do Gabriel Queiroz, ele tentou buscar um lance ali, mas para mim não teve nada. Eu também não teria assinalado o pênalti, porque eu até falei o lance há pouco do toque, né? Existe o toque do Pagnussá no pé dele, só que o jogador estava parado, sabe? Ali para você derrubar o cara tem que ser um toque muito mais forte do que foi aquele. Quando você está em velocidade, esse toque mais fraco pode te trazer problemas que não traz quando você está parado. Para mim, o Gabriel acertou. Isso eu achei que o VAR demorou demais. E parece que o VAR olhou assim umas 5 ou 6 vezes o lance, porque a gente na televisão viu pelo menos 4, né? Dava tempo dele ver 5 ou 6 ali, porque ele começou a ver primeiro do que nós. Quando a imagem aparece para a gente, o VAR já estava analisando aquela imagem. Eu E o achei que VAR tem que demorou tomar muito. decisões tão rápidas, né, Gerli, ultimamente? Exatamente. E falando nisso, a gente até falamos com o Coronel Mota e eu e o Charlie Pereira, não tem linhas no Campeonato Goiano, certo? Aurélio e torcedor não traçam linhas. Ali é olho por olho, certo? O árbitro em campo olha e marca ou não o impedimento. É outro lance, a gente não teve esse lance no jogo, mas é porque eu só estou explicando porque a gente falou sobre isso nas 2 últimas lives do pós-jogo. E aí depois o árbitro do VAR olha, se ele achar que está impedido, ele chama a arbitragem. Se ele achar que não está, ele mantém a decisão de campo, por exemplo, se o impedimento não tivesse sido assinalado. Então, no VAR do Campeonato Goiano não se traça linhas, certo? Ele só faz realmente desse jeito aí que a gente está falando. Mas nesse caso, para mim, o VAR acertou em não chamar o árbitro. Só achei que demorou muito, como eu citei, a situação, certo? Então, isso aí é a nossa análise em relação à arbitragem e você, torcedor, também pode deixar a sua. Eu quero fazer agora com o Aurélio uma análise do time do Vila Nova, né? Como um todo, jogador por jogador, para a gente realmente explorar cada atleta do Vila que esteve em campo nesta rodada contra a equipe do Anápolis. Enquanto isso, você pode seguir mandando sua mensagem, nós vamos ler a mensagem de vocês. Pode ficar tranquilo, pode mandar aí, pode me parece que temos um novo membro aqui no canal, daqui a pouco eu vou ler o seu nome, muito obrigado. Olha, vamos começar pelo Ayrton, goleiro do Vila. Como é que você classifica aí a partida do Ayrton? Partida insegura ainda. Eu acho até que no segundo tempo ele se redime ali, faz boas defesas, mas ele tá pesando ali. Esse lance do Bonilha, ele chega atrasado na bola e já vem o peso do gol que ele toma contra a Napolina e a torcida já tá na bronca, até falando do House. Nossa, cara. O ruim quando um goleiro falha, lembra até do outro goleiro que também não tinha deixado Do outro saudade, que né? falhava, né? Do outro que falhava. Então, acho que o Ayrton ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que achar ali uma sequência de bons jogos, até para a torcida dar uma esquecida nele. Então, não vinha Eu passando até segurança. citei
que eu até citei que no segundo tempo, para mim, foi o melhor tempo dele com a camisa do Vila até agora. Foram as melhores defesas que ele fez até então. Assim, foram defesas, não foram assim de um grau absurdo de dificuldade, mas foram defesas que exigiram qualidade técnica dele. No gol, para mim, ele falhou. Achei o Ayrton mal posicionado no gol, sabe, Aurélio? Assim, parece que ele estava muito para trave pro lado de lá. E além disso, ele demorou a explodir. Ele vem meio lento para a jogada, sabe? Quando ele chega na jogada, você pode ver que ele já vai pegar a bola, ela já está quase dentro do Quase gol. dentro do gol. Sim, quando ele toca na bola, né, a bola já estava praticamente dentro do gol. Eu não sei, assim, lógico, teria que frisar o lance ali para ver se ela tinha entrado toda ou não, mas a sensação que eu tive é que ele já estava tocando a bola dentro do gol. Mesmo que ele tirasse ela para frente, talvez o árbitro assinalasse o gol ali, porque a impressão que dava na imagem é que a bola tinha entrado. Então, para mim, ele de fato falhou, e é ruim, né? O cara começar a temporada assim, em 3 jogos. O que está amenizando as falhas do Ayrton até agora são as vitórias do Vila. Porque se o Vila perde esses 2 jogos com 2 falhas dele, a bronca em cima dele era outra. Era muito maior do que é nesse momento. Então, as vitórias dão uma amenizada nesse tipo de falha. Mas, por exemplo, é um tipo de falha que ele não suporta num jogo contra o Atlético, contra o Goiás, por exemplo. São jogos mais pesados, jogos com um envolvimento emocional muito maior. Então, o Ayrton fez um bom segundo tempo, reitero aqui mais uma vez, mas até agora é um jogador que está deixando a desejar nessas primeiras partidas dele E até pelo Vila. essa O Elias insegurança foi o dele, titular ali no. Rogério, Sim, até essa insegurança dele refletiu, tanto no primeiro tempo e mais evidente no segundo tempo, as várias finalizações de fora da área do Anápolis. O Nenê Bonilha, depois da falta, ele bate outra falta de fora da área, de mais distância até direto no gol, que aí o Ayrton vai bem, defende. Depois tem outra finalização, acho, do próprio Nenê Bonilha no primeiro tempo, em que ele defende de novo de fora da área, e os 2 chutes no segundo tempo. Então, a própria insegurança dele traz segurança para o adversário finalizar de fora da área. Isso é ruim também. Porque nessas aí, o aumenta a cara com confiança, né? segurança, ele acerta um golaço aí e pronto, aí arrebenta o time. É. Talvez ele nem chutaria, mas quando ele fica animado, aquilo, vai dizer, eu vou experimentar, né? Vou experimentar, vai que dá certo de novo. Tem essa situação mesmo, o cara arrisca mais quando é nesses casos. O Elias foi o lateral do Vila, né, no primeiro tempo, Aurélio. Como é que você viu a participação do Elias no jogo? Partida ruim do Elias, muito abaixo, sem contribuição ofensiva e defensiva. No lance em que ele gera a falta, ele perde na corrida para o jogador do Anápolis, atrasado no lance. Então, ele tem uma queda técnica, mais uma queda técnica, né? Até acho que ele está, talvez até no mesmo nível que ele terminou a Série B. E aí o Rainer está batendo na porta. Então, eu acho que ele é um jogador que tem que evoluir muito, porque ele está deixando muito a desejar em campo. Exatamente. Eu gostei demais do Elias em 2024. 2025, para mim, ele foi abaixo de 24. E nesse ano ele começa também abaixo e abre o olho, viu, Elias? Abre o olho que você é um jogador que está correndo risco na posição neste momento. Thiago Pagnussá e Anderson Jesus, Aurélio. Acho que foram o jogo mais tranquilo dos dois, assim, apesar que o Anderson Jesus só fez a partida contra a Napolina, mas achei até um jogo bem tranquilo. Teve um lance até que o Pagnussá perdeu na corrida pro Gonzalo, né, o centroavante gigantesco lá do Anápolis, só que aí o Gonzalo se atrapalha na bola e a bola sobra de novo para o Pagnussá, e aí mostra que o Pagnussá está um pouquinho pesado ainda, e eu achei o Anderson Jesus até muito tranquilo, sabe? Não é um jogador de saída de bola, não é um jogador igual o Romano, que conseguiu achar aquele lançamento para o André Luiz contra o Abecate, mas achei tranquilo, achei tranquilo. Pode ser muito também por conta da pouca ofensividade do Anápolis, talvez o jogo contra a Aparecidense ou o jogo contra o Atlético pode ser um teste maior, mas no geral a dupla de defesa bem tranquila. Teve uma tarde sossegada, né? Vamos dizer assim. Eu achei até que o Vila teve mais dificuldades nos volantes no momento de marcação do que nos zagueiros, sabe? O Vila deu alguns espaços para o Anápolis ali na entrada da área, tanto que o Anápolis acaba finalizando algumas jogadas daquele setor. Mas para mim fizeram assim, eles não fizeram grandes partidas, mas fizeram partidas regulares, não comprometeram.
hoje. O Formiga, né, na lateral esquerda, no último jogo ele fez gol, né? Vamos dizer assim, criou números, dados positivos para ele aí na temporada, mas e hoje contra o Anápolis, como é que você avalia a jornada, vamos dizer assim, a atuação do camisa 13 do Vila? Formiga muito tranquilo, bem defensivamente, até arriscou descer um pouco para o ataque, mas a gente vê logo que não é muito a dele. Ele até fez um cruzamento bom ali, que gerou uma dificuldade. Se eu não me engano, ele também participa ali do lance em que o João Vieira sobra a bola para ele e o João Vieira dá o passo para o Della Torre. Mas uma partida muito tranquila do Formiga, está começando bem o ano mais uma vez. E torcer para manter, porque eu acho que a lateral esquerda é onde a gente pode ter mais dificuldade se ele não tiver 100%. É uma partida muito tranquila dele, muito tranquila ali nesse ponto. Não tão ofensivo como é característica dele, né? Mas defensivamente ele não comprometeu Formiga, lateral esquerdo. Agora vamos ao Maranhão, terceiro jogo dele, terceiro cartão amarelo, está fora do jogo contra a Aparecidense. Até o torcedor colorado lembrou há pouco, né, que pode ser uma estratégia dele, a desse jogo, tá, gente? Não dos outros, a desse jogo de tomar o terceiro cartão amarelo para cumprir contra a Aparecidense e estar livre para jogar contra o Atlético. O Vila que vai enfrentar o Atlético no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Esse jogo vai ser no domingo que vem no Onésio Brasileiro Alvarenga. Como é que você viu? Vamos falar aqui do Maranhão, do João Vieira e do Marco Antônio, que foi o trio que começou o jogo no meio campo, Aurélio. Olha, desses três, achei tanto o Maranhão quanto o Marco Antônio abaixo. O Maranhão nem comprometeu tanto, mas também ele não apareceu muito. Até você tocou num ponto em que o Anápolis teve alguns espaços para finalizar ali da intermediária, que era onde o Maranhão tinha que estar protegendo. E eu acho que ele deixou a desejar em alguns desses pontos. Ele está ganhando ritmo, eu acho até que foi a estratégia mesmo, ele tomar o cartão amarelo, que se você ver o lance do cartão amarelo dele, é um lance muito ridículo. Aquele lance é tipo quando aquele jogador está lá no banco lesionado e ele tem um terceiro cartão amarelo, ele só vai relacionar para xingar o juiz e tomar o amarelo. Foi basicamente isso, e aí ele fica fora, né, quando o jogo contra a Aparecidense. E aí um jogador que me preocupa é o Marco Antônio, porque ele ainda não conseguiu mostrar no Vila. Ele não está jogando de camisa 8, porque o João Vieira não está dando espaço, o João Vieira jogou basicamente os 3 jogos, os 90 minutos, acho que ele foi substituído, né, contra a Napolina, mas acho que foi mais para o final. Então, o João Vieira não dá espaço para o Marco Antônio ser o camisa 8, e como um armador, que era até uma opção que a gente falava aqui nos debates, que poderia ser o jogador que substituiria o Marquinhos Gabriel em alguns momentos que fosse necessário, mas já dá mostras que ele não é esse jogador, ele não consegue entregar esse jogo. Ele ficou muito sumido durante o primeiro tempo, ele já é substituído no segundo para a entrada do Marquinhos, que não mostrou muito, mas ele já dá uma dinâmica diferente para o meio campo, então já me preocupa muito a atuação do nosso querido Marco Antônio. E o João Vieira não precisa nem falar, né? Mais uma partida muito boa, muito acima da média, dinâmico, está em todos os lados do campo, e até tive alguns dados do GPS dele contra a Napolina. É um jogador que está em todos os lados do campo e é um dos jogadores que, não que ele é o que menos corre, mas ele está ali no meio da tabela ali da quilometragem do Vila. Então é um jogador que está no lugar certo, na hora certa o tempo todo. A bola correndo certo, né? Ele corre certo demais. Então ele é um jogador que até por isso ele joga os 90 minutos. Porque ele corre certo, ele está nos espaços onde ele tem que estar. E eu acho que até a jogada do segundo gol, que ele acredita na falha do jogador do Anápolis ali na lateral e puxa o ataque para achar o Della Torre, mostra o tanto que ele está bem nesse ano e ele é o destaque disparado do Vila nesse meio campo e no time no geral. O Maranhão, para mim, está muito parecido com o Maranhão do Atlético, é um jogador mediano, vamos colocar assim, tem dificuldades com a bola no momento de sair jogando, tem muita voluntariedade, disputa muito os lances, muito raçudo, essas são as características positivas do Maranhão, mas tem muita dificuldade de jogar com a bola e toma muito cartão amarelo. Essas são as situações complicadas. E achei que hoje, no setor dele, o Anápolis teve liberdade, principalmente no segundo tempo, para finalizar no gol do goleiro Ayrton, que por 2 vezes fez defesas
boas para evitar que o Anápolis diminuísse o placar novamente. O João Vieira. João Vieira fez uma estupenda partida, estupenda. Tá dando gosto ver o João Vieira jogar. Tranquilidade, lucidez dentro de campo e execução exímia. Ele deu 2 assistências hoje maravilhosas. As 2 assistências dele, assim, ele deu o gol pro De La Torre fazer. Tanto que o De La Torre não precisou dominar nenhuma bola. A bola já chegou só para ele finalizar, não teve que dominar aquelas bolas quadradas, nada disso. E depois ainda bateu um pênalti com qualidade. Para mim, o João Vieira até agora, eu não sei o que vai acontecer amanhã, só posso falar do até agora. Até agora, para mim, ele é o melhor jogador do campeonato. O João Vieira, ao meu ver, para mim, é o melhor jogador do campeonato até esse momento. E o Marco Antônio, eu acho que você abordou muito bem, Aurélio, ele vai dando sintomas que ele não é terceiro homem. Chegou com esse, vamos dizer assim, com essa observação no currículo, mas pode, acho que a gente já pode riscar a observação, viu? Pode riscar a observação, ignora a observação, é volante, certo? Marco Antônio é volante, agora a gente precisa ver ele jogando de volante, para ver se ele consegue entregar o que se espera. O Mas maior ele não destaque mostra nenhum do Marco capoeira. Antônio até, Gerli, foi na Série C nessa posição, né? Talvez um campeonato que não exigisse tanto dele, e aí ele conseguiu mostrar um pouco mais, pisando na área, finalizando, tanto que na Série C do ano passado ele não tem nenhuma assistência, mas ele tem acho que 6 gols, se não me engano. Talvez o campeonato não exigiu tanto para que ele conseguiu desenvolver nessa posição, mas esse ano ele está longe de entregar o que o torcedor espera. E eu já quero puxar logo, Gerli, o que você achou do ataque do Vila aí? O que você achou Vamos lá. desse trio? Vamos ao ataque do Vila, que hoje começou até com uma formação diferente, né, em relação ao que vinha jogando, mas não tinha como ser diferente, porque o Janderson se lesionou. Nós chegamos a debater aqui se o Urso seria opção, não foi, né? E nós debatemos justamente porque o próprio Loser tinha dito que o Urso era para jogar 30 minutos, 35 minutos no jogo contra a Napolina, teve que jogar um jogo inteiro, então eu imaginei que ele poderia realmente começar no banco de reservas, mas começou com o Rainer. Para mim, de ponteiro, o Rainer não foi bem, ele foi bem quando ele volta para jogar de lateral. Aí ele conseguiu ir melhor, ser eficiente. As boas jogadas do Rainer no jogo é no momento em que ele passa a jogar como lateral. Ao meu ver, foi o mais fraco do ataque do Vila. O André Luiz fez uma partida razoável, mas como ele tinha feito 2 partidas muito boas contra a Becate e a Napolina, hoje ele foi um pouquinho abaixo do que foi. Não decepcionou, mas foi abaixo das 2 primeiras atuações. E o De La Torre foi matador, né? Chegaram 2 bolas para ele, ele colocou as 2 na rede. Não precisou nem dominar a bola, mostrou capacidade de definição, fez 2 gols para o Vila. E você, como é que você viu aí esse desempenho do ataque colorado, Aurélio? O Rainer, para mim, realmente foi o pior do ataque. Ele não conseguiu ser ofensivo, ele não conseguiu ser um desafogo ali nos contra-ataques. E eu acho que ele foi muito mal na posição de ponta e como lateral ele sobrou. Ele foi muito bem, muito acima. Muitos torcedores comentando nos grupos, acho que teve até alguns comentários no chat, que o Elias agora tem uma sombra e que talvez nesse jogo da Presidência era o momento do Rainer ser testado como titular, dar um descanso para o Elias. Só que aí o Elias talvez pode até perder essa posição. Achei como lateral ele muito bem. O André Luiz, realmente uma partida razoável, muito brigador, até no sentido literal da palavra, mas não que ele tenha sido ruim em campo, mas ele não mostrou o que ele mostrou nos últimos 2 jogos. Ele foi tão acima da média nos últimos 2 jogos, que quando ele faz uma partida mediana, a gente sente falta. E o De La Torre é o 9 que a gente espera desde Caio Dantas, né? Eu acho até melhor que o Caio Dantas. Finaliza muito bem, presença diária, o gol de cabeça é o gol de oportunista e o segundo gol dele é o gol de centroavante de verdade. Aquele cara que é aquele jogador que se fosse qualquer outro ali, se fosse o Marquinhos Gabriel, se fosse talvez o André Luiz, se fosse o próprio João Vieira que estivesse recebendo aquela bola ali, ele não teria a decisão que o De La Torre tomou, porque aquela decisão é de camisa 9, de fato. A gente comentava muito no ano passado, na Série B, que o Vila faltava o centroavante e que quando o Poveda entrou, ele não conseguiu cumprir essa função na maioria dos jogos.
Ele faz até em um jogo um gol de centroavante, mas ele não conseguiu cumprir em 90% dos jogos essa função. O Delator tem sido isso. 2 gols. Eu acho até que o João Vieira poderia ter deixado ele bater o terceiro, o pênalti para fazer o terceiro ali, mas está tudo bem. E foi o pênalti para o João Vieira coroar, né, a atuação magistral dele. Os dois mereciam, né, Aurélio? Os dois mereciam, os dois mereciam. Acho que ficou de bom tamanho e o Delator vai mostrando que ele está com muita sede de gol para o ano. Artilheiro do campeonato já, Aurélio. Artilheiro do campeonato com 3 gols. O campeonato tem muitas vezes o artilheiro termina com 5, 6, né? Então ele já tem 3 gols em 3 jogos. Até porque a primeira fase muito serão boa. só 8 jogos, né? A primeira fase só 8 jogos, depois já é mata-mata, no máximo 14 jogos. No máximo um time fará 14 jogos nesse campeonato goiano. Então o Della Torre já é o artilheiro da competição aí com 3 gols marcados. No Vila, Aurélio, entraram o Marquinhos Gabriel, o Emerson Urso, o Thales, o Rafa Silva e o Rian. Marquinhos Gabriel, Emerson Urso, Thales, Rafa Silva e Rian. O Marquinhos Gabriel, para mim, apagado dentro do jogo, Aurélio. O Emerson Urso também não foi tão eficiente como foi. O comentário que a gente fez para o André Luiz, acho que cabe muito para o Emerson Urso também. Rafa Silva já entrou bem no finalzinho. O Vila já estava dedicado muito mais a segurar o 3-1. O Thales foi um socorro ali no Rainer. Para mim também não chamou atenção. E o Rian, para mim, é muito pouco ainda para a gente avaliar a estreia dele. Né, o garoto que veio lá do Maranhão tem sobre ele uma expectativa boa. Acho que foi muito pouco que a gente viu dele hoje para avaliar. Eu ainda quero ver mais. Como é que você viu aí as substituições, os jogadores, esses 5 jogadores que entraram durante o jogo? Aurélio, Marquinhos Gabriel, Emerson Urso, Thales, Rafa Silva e Rian. Eu acho que desses, quem mostrou muito pouco, mas ainda mostrou alguma coisa, foi até o Marquinhos Gabriel, porque quando ele entra no segundo tempo, ele dá até um pouco mais de segurança ali para o meio de campo, que o Marco Antônio não conseguiu. Ele não cria jogadas, ele não é um jogador agudo, mas o Vila ficou mais organizado no meio de campo, cada um ali na sua posição. Então ele entrega essa organização para o meio de campo. E os jogadores não tiveram muito o que mostrar. Eu acho que o jogo da Napolina pesou muito nesse jogo para o Urso. Senti o Urso com a perna um pouco mais pesada nesse jogo, não com tanta gana. O Rafa Silva também não teve muito tempo de mostrar, e o Thales, muito tímido, entrou também com pouco tempo. E eu queria que o Rian tivesse entrado um pouco mais cedo, sabe? Queria ter visto o Rian um pouco mais cedo em campo, para ver a atuação dele, mas ele não conseguiu também mostrar muita coisa. Eu imagino, até eu projeto para ele uma participação maior nesse jogo contra a Aparecidense. Eu acho que é bem provável que o Humberto Loser dê a ele uma maior oportunidade. Lógico que a gente tem que ver como é que o Loser e a comissão técnica do Vila vão encarar esse jogo contra a Aparecidense, mas eu acho que o Vila vai focar muito no jogo de domingo, sabe? Vai jogar com a Aparecidense, o discurso vai ser é o nosso próximo adversário, é nesse jogo nós vamos pensar, a gente conhece o discurso do futebol, mas ainda assim eu acredito que o Vila vai dar uma variada boa no time para esse jogo contra a equipe da Aparecidense no meio da semana, no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila faz 2 jogos em casa agora, um contra a Aparecidense e outro contra a equipe do Atlético no final de semana. Bom, Aurélio, o trabalho do Humberto Loser, né, treinador colorado, até agora em 2026, 3 jogos, 3 vitórias, e o time dele tem 8 gols marcados em 3 jogos. Dá uma média aí vai dar o quê? 2,66 mais ou menos, né? Quase 3 gols por jogo. É uma média fantástica, né? Para a gente falar de futebol brasileiro, é uma média fora do padrão. O Lousa, ele resolveu o problema do ataque do Vila, né? Não só ele, mas é claro que os reforços. E ele conseguiu fazer o André Luiz jogar. Eu acho que isso muito por conta também da pré-temporada, mas ele consegue fazer o André Luiz uma arma letal para o Vila. Mas falando especificamente desse jogo, é mais um jogo de um Vila que ele tem um tempo mais distinto do outro, só que dessa vez foi o segundo tempo, o melhor tempo do Vila. E o Lousa está sabendo transformar o Vila num time letal, num time que a oportunidade que pinta o Vila guarda. Isso até foi uma das brigas que tinha muito no Vila de 2025.
um time que perdia muitas oportunidades, que criava muito, mas não conseguia guardar. O Vila não cria muitas oportunidades, mas nesse jogo criou basicamente as 3 que teve e as 3 guardou. Então o Vila é um time muito eficiente. Deixa a desejar um pouco na defesa, e eu acho que é muito mais pelos agentes da defesa do que muito pelo esquema de jogo. Eu acho que o Pagnussá ainda está um pouco abaixo fisicamente. O Anderson Jesus, ele até consegue fazer um jogo mais tranquilo agora, mas ele vai ter o teste de fogo mesmo contra o Atlético. Então ele precisa encontrar esse equilíbrio defensivo. Mas eu acho o trabalho do Lousa muito bom. Eu vi até um comentário do torcedor perguntando se o Lousa termina até termina o campeonato como técnico. Acho que tá uma loucura cogitar isso. Eu acho que ele está num momento muito bom com o Vila, e esse Vila de muitos gols é uma coisa que a gente não via há muito tempo. É verdade. E outra, a gente já vê característica no time do Humberto, sabe? Você já vê padrão no time dele. Não é um padrão evoluído ainda, mas já é um padrão muito visível. Você já consegue olhar e enxergar as ideias. O que o Vila quer a cada momento de jogo, qual é o comportamento do Vila a cada momento de jogo. Então isso é a mão do Humberto Lousa. Porque assim, eu não fico avaliando treinador, se o cara chuta a bola e pega na trave, ou entra, ou se a bola pega na trave e sai. Eu gosto de avaliar trabalho de treinador, é como é que o time dele marca. Como é que o time dele marca, que hora que o time dele escolhe marcar alto, que hora que escolhe marcar baixo, como é que o time dele sai jogando, quais são as variáveis que o time dele tem, consegue jogar por fora, consegue jogar por dentro, trabalha com bola longa, trabalha com bola curta, consegue eficiência na maneira que escolhe fazer, sejam as marcações ou seja jogar. É isso que a gente tem que olhar no trabalho de treinador, sabe? Quando a gente fica focado só no resultado, é, a análise normalmente se torna pobre, porque é uma análise que você pode pegar, então, o jornal, eu vou lá, vou pegar o trabalho, o Campeonato Gaúcho, o Ipiranga perdeu 2 jogos, o treinador tá muito mal no jogo, muito mal, porque já perdeu, e às vezes não é aquilo, então você tem que Às ver vezes os ele jogos, enfrentou o então para mim Grêmio e o o time do Inter. Loser, você já vê. Exatamente. Às vezes ele enfrentou o Grêmio Inter, às vezes ele perdeu um pênalti durante o jogo, o cara bateu para fora, por exemplo, perdeu um pênalti aos 30 do segundo tempo, depois tomou um gol aos 40 e perdeu o jogo. Aí você vai e joga no treinador? Não. Então você tem que olhar, eu acho, no caso do treinador, porque para mim é nisso que o treinador pode colaborar com o time. Escolhendo bem os titulares, definindo boas estratégias para o jogo e que o time tenha comportamentos treinados e bem executados, não só treinados. E também nas substituições, que ele precisa ter capacidade de substituir bem o seu time, seja para manter o que se está sendo feito, ou seja para melhorar aquilo que está sendo feito. E o time do Lousa não está num padrão evoluído, até porque não teria como estar nessa altura do campeonato, mas o time do Loser tem ideias. Por exemplo, o time dele funciona muito bem pelos lados, é uma ideia. Gilias, mas daqui a pouco os adversários vai marcar, você tá falando, às vezes até o torcedor fala isso, Gilias, você fica falando isso, daqui a pouco o adversário vai marcar o Vila. Gente, o adversário tá assistindo o Vila. Acha que o Rafael Lacerda hoje estava fazendo o quê às 4 horas da tarde? Estava sentado em frente à televisão, assistindo e anotando tudo dele, o analista de desempenho dele, faz parte, o futebol hoje é assim. E as equipes vão fortalecer essa marcação, aí o Humberto procure outras variáveis, mas eu falo, o Vila tem muita força nessa bola. Não é exatamente na bola longa, sabe, Aurélio? Não é aquela bola que o zagueiro quebra lá na ponta esquerda ou o goleiro. Até teve um lance desse no segundo gol contra a Abecate. Mas o Vila trabalha uma bola, eu vou dizer, vou chamar ela de uma bola média. É aquela bola da intermediária ofensiva num passe mais agudo, atacando a última linha do adversário. Se você observar, o Vila trabalha bem essa bola. O primeiro gol contra a Becate, ele nasce assim, nessa jogada. Contra a Napolina, o Vila conseguiu trabalhar 2 gols nesse tipo de jogada. Hoje, aquele segundo gol do Vila, ele nasce numa jogada como essa, numa bola esticada lá na ponta do Rainer no João Vieira. Então você vê que isso é um padrão, porque a gente não vai falar de uma coisa aqui que estou contando só lances de gol, que aconteceu 4, 5 vezes em 3 jogos, e achar que isso é um acaso. Não é. O time trabalhou para que isso acontecesse, e isso é a mão do treinador. Então, para mim, o Loser faz um bom início de campeonato goiano. O time dele, eu vejo um time dele muito mais
mais pronto, vamos dizer assim, ou com muito mais características de qualidade do que era no final da Série B do ano passado. Para mim, o time do. Lógico, os adversários são mais fracos, eu sei disso. Os testes mais pesados do Vila nesse primeiro trimestre, nesse primeiro quadrimestre, eles ainda virão, mas não são só os do Vila. Os testes do Corinthians, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Fluminense, do Flamengo, também é daqui a pouco. Ninguém está entrando ainda na fase mais pesada do ano. Então, para mim, o Loser começa bem. Vamos ver como é que vai ser o andamento, mas o começo do Loser, ao meu ver, é bem.